Uma das lições mais dolorosas da maturidade revela que o amor desprovido de dignidade se torna impotência, e um pai que perdoa tudo arrisca transformar-se de respeitado em meramente conveniente. Os anos trazem sabedoria e, com ela, a compreensão amarga de que o amor verdadeiro não é apenas cuidado sacrificial, mas também respeito mútuo. A educação, por sua vez, não consiste numa abnegação infinita, mas na capacidade de estabelecer limites claros, dentro dos quais uma personalidade madura pode florescer. No entanto, questiona-se: por que a bondade parental, com tanta frequência, se transforma em uma velhice solitária e humilhante? A resposta não reside em terem sido pais maus, mas sim em terem sido excessivamente indulgentes. Demasiadas vezes, desviaram o olhar quando um não firme era necessário. Acreditavam por tempo demais que o filho compreenderia mais tarde, mas esse mais tarde nunca chegou. O amor sem dignidade torna-se uma fonte de fraqueza, e o pai que perdoa tudo de figura respeitada pode decair para uma mera conveniência. Esta é, sem dúvida, uma das mais árduas lições da maturidade. Hoje, vamos aprofundar-nos naqueles atos cujo perdão destrói não apenas a dignidade do pai, mas a própria essência do amor que o sustentava. Um dos primeiros e mais ameaçadores presságios de desgraça é a humilhação pública. Este é o instante em que um filho permite-se desrespeitar a autoridade dos pais na presença de outros. Manifesta-se através de um comentário mordaz, uma piada condescendente, uma acusação infundada ou um tom de voz arrogante. Por vezes esta conduta é disfarçada de humor, mas por trás dela esconde-se invariavelmente o frio do desprezo. Uma criança que permite tais ataques demonstra não apenas a sua própria imaturidade emocional, mas também que a barreira interna de reverência e gratidão por aqueles que lhe deram a vida já foi quebrada. Os pais, na sua inclinação natural, tendem a perdoar estas atitudes, encontrando justificativas como ele está cansado, está a passar por um período difícil ou são os nervos. Contudo, por trás desta fachada reside uma erosão muito mais grave: a perda progressiva de respeito. Ao perdoar uma vez, concede-se uma permissão silenciosa: podes fazer-me isto. E se é permitido uma vez, será permitido duas, e assim sucessivamente. Com o tempo, estes episódios deixam de ser exceções e tornam-se parte integrante da rotina diária, um padrão de comportamento. O que é ainda mais preocupante é que estas manifestações ultrapassam os limites do círculo familiar. Vizinhos, amigos e até netos tornam-se testemunhas de como os mais velhos são postos no seu lugar. Este cenário não é meramente doloroso, é devastador. Não só para a autoestima, mas para a imagem que foi construída ao longo de décadas. Um pai humilhado em público perde peso não apenas no seio familiar, mas também aos seus próprios olhos, desencadeando uma dúvida insidiosa: será que eu realmente mereço isto? É aqui que começa a ruptura interna. O autorrespeito diminui, os resquícios de autoridade evaporam e o filho, não encontrando resistência, avança cada vez mais. Num ambiente assim, nem o calor afetivo, nem a confiança podem sobreviver. Resta apenas a formalidade, e uma velhice vivida em formalidades é a mais fria e solitária. Por esta razão, a humilhação pública não pode ser perdoada. Não é um erro ocasional, é uma invasão de uma linha vermelha para além da qual o respeito morre. E se deseja preservar o seu equilíbrio emocional e a sua saúde mental na maturidade, este processo deve ser interrompido. Não com gritos ou confrontos agressivos, mas com uma firmeza interna inabalável e clara. É fundamental compreender que se tem o direito inalienável ao respeito em todas as fases da vida. Do ponto de vista fisiológico, o estresse crônico decorrente da humilhação pública e da perda de respeito pode levar em indivíduos com mais de 50 anos ao aumento dos níveis de cortisol, uma hormona do estresse que, em excesso, contribui para a inflamação sistêmica, o enfraquecimento do sistema imunitário e o agravamento de condições cardiovasculares e metabólicas. O cérebro interpreta o desrespeito como uma ameaça social, ativando respostas de luta ou fuga que, quando persistentes, esgotam os recursos do corpo e aceleram o processo de envelhecimento celular. Muitos pais notam com dor como os filhos se afastam, as chamadas telefônicas tornam-se mais raras, o interesse pela sua vida diminui, pergunta como estás é proferida com menor frequência. Este distanciamento nem sempre é acompanhado por discussões. Por vezes ocorre de forma quase imperceptível, em meios tons. Contudo, a dor provocada por esta ignorância silenciosa não é menos intensa do que a de um insulto direto.
Os pais mais uma vez encontram justificativas. Ele está tão ocupado. Ela tem filhos pequenos. Eles não têm tempo para nós agora. Mas a linha que separa a ocupação da indiferença é extremamente tênue. E se não se percebe quando esta linha é cruzada, um dia pode-se descobrir que se transformou apenas num pano de fundo na vida dos próprios filhos. Aqueles que noutros tempos necessitavam do seu apoio, agora vivem como se a sua existência fosse quase irrelevante. As chamadas tornam-se felicitações rituais, as visitas raras e entre outras coisas. Curiosamente, os pedidos de ajuda por parte dos filhos não cessam. Os pais são lembrados quando é preciso cuidar dos netos ou emprestar dinheiro. No entanto, quando a ajuda é necessária para os pais, o silêncio é a única resposta. Isto não é uma mera coincidência de circunstâncias. É uma atitude que foi cultivada pelo seu consentimento silencioso. Ao perdoar a ignorância, o pai de certa forma comunica: não precisas de me ter em conta. E então, a conexão espiritual adelgaça-se e rompe-se, dando lugar a um vazio polido. Para o filho, o pai torna-se semelhante a um álbum de fotografias antigo. É valorizado, mas aberto cada vez menos. E quanto mais o tempo avança, mais aguda é a sensação de vazio interior, pois a verdadeira intimidade reside na simplicidade de como foi o teu dia? Quando estas palavras desaparecem, todo o resto perde o seu peso intrínseco. Perdoar a ignorância é, de facto, ensinar o filho a insensibilidade emocional. E se esta conduta se tornar um hábito arraigado, na velhice, o pai não ficará apenas sozinho. Estará fisicamente perto daqueles que lhe são próximos, mas emocionalmente distante, em profunda solidão. E a solidão espiritual é a mais excruciante de todas. Fisiologicamente, o isolamento social e a percepção de desvalorização, comuns na velhice ignorada, são fatores de estresse crônico que aumentam o risco de doenças cardiovasculares, disfunção imunitária e declínio cognitivo em indivíduos com mais de 50 anos. A falta de interação social e apoio emocional pode levar a alterações na estrutura cerebral e à diminuição da neuroplasticidade, acelerando o envelhecimento do cérebro e contribuindo para a incidência de depressão e ansiedade. À primeira vista, tudo parece inocente. O filho adulto pede dinheiro para o salário, para um assunto importante, para um tratamento médico. O coração amoroso dos pais está pronto a dar o último que possui. Mas se os pedidos se tornam um sistema e a gratidão uma formalidade rotineira, não se está a lidar com dificuldades temporárias, mas com a formação de um modelo de consumo. Quando um adulto começa a ver o pai como um caixa eletrônico inesgotável, deixa de o ver como uma pessoa. Passa a vê-lo como um mero recurso. Se o pai continua a ajudar silenciosamente, convencendo-se de que é o seu dever, está a seguir o caminho da autodesvalorização. A ajuda financeira transforma-se gradualmente numa obrigação percebida pelo filho. E basta uma vez dizer não para se receber em troca ressentimento, um fluxo de acusações de insensibilidade ou até mesmo a interrupção demonstrativa da comunicação. Este é o cerne da manipulação oculta, tecida com fios de tiçar. No entanto, o amor sem reciprocidade é, na sua essência, dependência. E quando as injeções financeiras não são acompanhadas nem por gratidão, nem pelo esforço genuíno para resolver os próprios problemas, o pai já não é uma figura parental, é um patrocinador. Perceber isto na idade madura, quando as próprias forças e recursos são cada vez menores, é insuportavelmente doloroso. O pai dá para preservar a paz, mas perde algo muito maior, o respeito. Porque aquele que realmente o valoriza não construirá o seu bem-estar à custa do seu. Procurará soluções por si mesmo, e aquele que se habituou a usar, fá-lo-á até que nada lhe reste. Perdoar tal comportamento significa consolidar na mente do filho uma falsa premissa: devo ser provido. E na velhice, pode-se ficar não apenas sem apoio, mas sem a segurança mais básica. Porque aqueles que se habituaram apenas a receber não sabem dar. O estresse crônico da exploração financeira e da manipulação pode ter sérias repercussões fisiológicas em idosos, incluindo o aumento da pressão arterial, distúrbios do sono, ansiedade e depressão, condições que aceleram o envelhecimento biológico e aumentam a suscetibilidade a doenças crônicas, comprometendo a sua qualidade de vida e longevidade. Há momentos em que até o pai mais forte se torna vulnerável. Uma doença, uma perda, a debilidade física ou simplesmente uma solidão aguda. É precisamente nestes períodos que a autenticidade das relações é posta à prova.
Se no momento de dificuldade os filhos desaparecem do radar, alegando ocupação ou não encontram tempo nem para um simples telefonema, isto não é apenas indiferença. É um diagnóstico claro. A ligação emocional foi rompida. Os pais, nestes casos, também tentam justificar os filhos, trabalho, a sua própria família. Não quero ser um fardo, mas no fundo acumula-se um profundo ressentimento. Porque ser necessário apenas quando algo é exigido é uma experiência devastadora. A ajuda não é uma dívida, mas uma manifestação viva de amor. E se os filhos não se apressam a oferecê-la quando o pai está verdadeiramente fragilizado, significa que algo se quebrou muito antes. O mais terrível não é a ausência de ajuda física, mas a surdez emocional. Ela transmite a dolorosa mensagem: já não és uma prioridade. E por extensão, é provável que na sua velhice eles não estejam ao seu lado, porque assimilaram uma fórmula simples: o pai deve, eu não. Ao perdoar a desatenção, o pai está a assinar a sua própria condenação a uma futura solidão. Não se trata de acusações, mas de estabelecer um limite claro. O pai não é um super-herói eterno. Ele também é um ser humano. E quando o filho não compreende isto e o pai suporta silenciosamente, a ligação entre eles torna-se artificial. Ela vive em cartões de felicitações, mas não no coração. E na velhice pode-se encontrar rodeado de fotografias, mas sem uma única mão viva ao lado. A percepção de abandono em momentos de fragilidade é um potente estressor psicossocial para pessoas com mais de 50 anos. Este tipo de estresse pode induzir uma resposta inflamatória sistêmica, aumentar a suscetibilidade a infecções, exacerbar doenças crônicas e acelerar o declínio cognitivo. A solidão e a falta de apoio emocional são fatores de risco significativos para depressão, ansiedade e, em casos extremos, para uma diminuição da longevidade. Cada família não é apenas um laço de sangue, é um mundo inteiro com as suas próprias histórias, princípios e crenças. Os pais transmitem aos filhos não só os genes, mas também uma cosmovisão. O que é o bem e o que é o mal, qual o sentido da existência, o que é sagrado. E se um dia se ouve do filho um comentário depreciativo sobre a sua fé, uma zombaria das suas tradições, uma acusação de atraso, isso não é apenas um conflito de gerações. É um sintoma da destruição da ligação espiritual mais profunda. Quando um filho adulto ridiculariza aquilo que é sagrado para os pais, ele está, no fundo, a ridicularizar a sua alma. Os pais frequentemente cedem, dizendo: a juventude de hoje é diferente, desde que ele seja feliz. Mas por trás desta condescendência esconde-se a desvalorização do próprio alicerce das suas relações. Os filhos que rejeitam os valores familiares arriscam um dia perder completamente o contacto interno com os pais. Afinal, se não se respeita aquilo que uma pessoa vive, não se respeita a própria pessoa. Isto não se aplica apenas à religião, mas também às visões sobre honestidade, integridade e respeito pelos mais velhos. Se tudo isto é motivo de escárnio e o pai permanece em silêncio, ele envia um sinal: não me importo. E se o pai não se importa, então o filho sente que também não precisa de ter em conta o seu mundo. É assim que se rompe o fio invisível, mas mais forte de todos, o respeito, baseado na parentesco espiritual. E na velhice, quando se desejar partilhar a sua sabedoria, pode-se não ser ouvido, porque a escuta será por cortesia e não por reverência. E a cortesia sem respeito é um vazio. A constante invalidação dos valores e crenças pessoais por parte dos filhos pode levar a um estresse psicológico crônico em idosos, afetando a sua identidade e propósito de vida. Este estresse pode manifestar-se fisiologicamente através de distúrbios do sono, comprometimento da função imunitária e aumento do risco de declínio cognitivo, uma vez que o cérebro luta para conciliar os valores internos com o desrespeito externo. Esta é uma das formas mais insidiosas e destrutivas de abuso psicológico. Ocorre quando o filho, para conseguir o que quer, exerce pressão sobre o sentimento de culpa dos pais, quando ele os faz sentir-se maus, não tão bons, ou pais eternamente devedores. Isto deixa de ser um diálogo e passa a ser um jogo de submissão. A manipulação pode estar disfarçada de preocupação. Tu não me compreendes, tu és culpado pela vida que tenho. Os pais, especialmente os mais sensíveis, cedem facilmente a estas picadas. Parece-lhes que, se defenderem os seus limites, perderão o amor do filho. E aqui entra em ação um mecanismo terrível, o autossacrifício em troca de aceitação. Mas isto não é amor, é medo de ser rejeitado. O manipulador sente isso e começa a agir de forma ainda mais subtil,
desaparece, ofende-se por ninharias, chantageia com o seu humor. E o pai começa a viver não por amor, mas por medo, para não a aborrecer, para que não se vá embora. Assim se destrói a personalidade, desaparece o direito de ser quem se é. Ao permitir que o filho controle as suas emoções através da culpa, o pai torna-se imperceptivelmente um refém. Na velhice, isto resulta num stress crônico, onde cada palavra é controlada. O respeito não existe aqui, existe apenas a conveniência que o filho criou para si. Perdoar manipulações significa concordar que se pode ser controlado pela dor. Mas o amor verdadeiro é liberdade. E se ele exige que o pai perca sua essência, isso já não é amor, é uma dependência tóxica. Fisiologicamente, a manipulação emocional crônica e a culpa constante levam a uma ativação sustentada do sistema de resposta ao estresse, elevando os níveis de cortisol. Em idosos, isto pode agravar condições de saúde pré-existentes, contribuir para o comprometimento cognitivo e aumentar o risco de ansiedade e depressão, impactando negativamente a saúde cardiovascular. O conflito interno constante e o medo minam a resiliência mental e a capacidade de funcionamento diário. A parentalidade é a arte de estar presente sem se perder. Quando os filhos crescem, os limites devem mudar. O pai de educador transforma-se numa pessoa individual com o seu próprio estilo de vida. No entanto, muitos filhos adultos não compreendem isto. Continuam a invadir, impõem as suas opiniões, ditam como se deve viver, criticam a casa, os amigos, os hábitos dos pais. E o mais doloroso, fazem-no sob o disfarce de cuidado. Chegam como inspetores, verificam, corrigem, avaliam. E o pai, carente de atenção, fica satisfeito com isso. E novamente, cala-se, suporta, perdoa. Mas por trás desta cedência esconde-se a perda do mais importante, o direito de ser quem se é. Quando não se permite aos pais tomar as suas próprias decisões, deixa-se de os perceber como iguais. Voltam a ser tutelados, mas já não pelo Estado, mas pelos próprios filhos. E estes, sentindo a sua superioridade ilusória, perdem o respeito. Porque o respeito nasce não do controlo, mas do reconhecimento da liberdade do outro. Um pai, privado do seu espaço pessoal, deixa de ser uma pessoa aos olhos dos filhos. Ele é um objeto de correção. Perdoar tal invasão significa concordar com a sua própria dissolução. Primeiro desaparecem as pequenas coisas, a sua escolha do que ler ou ver. Depois, as grandes decisões. E então o próprio pai começa a duvidar se tem direito à sua própria opinião. A invasão contínua do espaço pessoal e a perda de autonomia geram um profundo sentimento de impotência e diminuem a autoeficácia em idosos. Este estresse psicológico contribui para a inflamação crônica, distúrbios do sono e um risco aumentado de sintomas depressivos, afetando significativamente a qualidade de vida e potencialmente acelerando o declínio da saúde relacionado com a idade. A capacidade de manter um sentido de si e de controle é vital para o bem-estar mental e fisiológico. A velhice não é o fim da utilidade, mas também não é um tempo para a servidão. Muitos pais ajudam com alegria os netos ou nas tarefas domésticas. Mas quando esta ajuda se transforma num sistema, numa obrigação, num silencioso tens de fazer, nasce uma perigosa submissão. Os filhos adultos começam a perceber o pai não como uma pessoa com direito ao descanso, mas como um recurso constantemente disponível. Pega o miúdo na escola, tu estás em casa de qualquer forma. Vem ajudar, tu estás reformado. E cada vez que o pai concorda em silêncio, torna-se cada vez menos uma pessoa e mais uma função. Isto não é malícia intencional. É um hábito. O hábito de usar em vez de agradecer. Primeiro, o pai alegra-se por ser necessário. Depois, cansa-se. E a certa altura, percebe que não está a viver a sua própria vida, mas a de outra pessoa, sempre de sobreaviso. Perdoar isto significa afirmar como norma. Mas será normal ser uma ama empregada doméstica gratuita quando se tem mais de 60 anos? Será normal perder a saúde e a liberdade, apenas para não ofender ninguém? Não. Isto é exploração disfarçada de parentesco. E se o pai não estabelece limites, o respeito desaparece, porque se respeita quem se respeita a si próprio. O excesso de trabalho e a falta de tempo pessoal, mesmo em atividades bem intencionadas, resultam em exaustão física e mental, aumentando o risco de burnout e elevando os níveis de hormonas de estresse em idosos. Isso pode manifestar-se como dores musculoesqueléticas, fadiga crônica e exacerbação de condições crônicas, impactando significativamente a qualidade de vida e a longevidade. O sentimento de ser usado também corrói o bem-estar mental e a autoestima.
Esta é a forma mais cruel de traição. Quando os filhos usam a fraqueza dos pais para os seus próprios fins. Alguém convence a mãe doente a reescrever a escritura do apartamento. Outro pressiona os seus medos para obter uma decisão favorável. E tudo isto sob o disfarce de cuidado. Nós só queremos ajudar. Assim será mais simples. Os pais na idade madura são vulneráveis. É-lhes difícil resistir à pressão. Temem ficar sozinhos e, por isso, cedem frequentemente. Não por confiança, mas por medo. Mas a cada passo, perdem uma parte da sua dignidade. Porque sentir que está a ser usado no momento da dor destrói por dentro. Perdoar isto significa resignar-se a ser percebido como um objeto, que a sua fraqueza não é motivo para proteção, mas uma forma de obter controle. E se isto não for parado, as consequências podem ser irreversíveis. Na velhice, é especialmente importante sentir que se é cuidado e não usado. Que ao seu lado estão pessoas queridas, remis caçador, por isso não se podem perdoar ações em que se sente um cálculo frio. É preciso ser firme, mesmo que se sinta medo. É preciso dizer, eu ainda estou vivo, para que me disponham. Ser explorado durante um período de vulnerabilidade representa um trauma psicológico extremo para idosos. Este estresse agudo e crônico pode levar a depressão severa, ansiedade, sintomas semelhantes aos do TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, e agravar significativamente a saúde física, acelerando o declínio cognitivo e aumentando o risco de mortalidade. A capacidade do cérebro de confiar e sentir-se seguro é fundamentalmente danificada, levando a um profundo sentimento de desespero e desamparo. Não é um conflito ruidoso, é o silêncio. Aquele mesmo silêncio em que o pai fica sozinho e os filhos desaparecem gradualmente da sua vida. Primeiro as chamadas são mais raras, depois apenas em feriados e em seguida o silêncio total. Sem discussões, sem explicações, simplesmente o desaparecimento. O pai espera, tem esperança, procura motivos para ligar, mas em resposta o silêncio. E isto é o mais excruciante porque não sabe qual é a culpa. Perde-se não apenas a ligação, perde-se o sentido. Todas as noites sem dormir, todo o amor e cuidado, como se tivessem sido apagados. E o mais terrível, começa-se a perdoar isto. Eles têm a sua própria vida. Eu não quero ser um fardo. Mas o silêncio não é paz. É a lenta morte das relações. Ao perdoar o esquecimento, o pai concorda com o papel de um fantasma, de quem ninguém precisa. A solidão entre estranhos é uma coisa, mas a solidão entre aqueles que se criou, isso é traição pela indiferença. Por isso não se pode perdoar o desaparecimento. É preciso dizer eu estou aqui, eu existo. É preciso exigir não sacrifícios, mas a simples presença humana. Porque respeito é quando se fica ao lado não por um cronograma, mas por um imperativo do coração. A experiência de ser esquecido pelos filhos é uma ferida psicológica profunda que frequentemente leva a depressão severa, angústia existencial e um sentimento de falta de sentido em idosos. Esta dor emocional pode manifestar-se fisicamente como estresse crônico, comprometimento da função imunitária, problemas cardiovasculares e declínio cognitivo acelerado, à medida que o cérebro lida com uma perda fundamental de conexão social e propósito. O final do percurso da vida não é um ocaso. É um período em que é especialmente crucial sentir que a sua vida teve um significado e que o amor investido retornou não em palavras, mas em ações concretas. O respeito não é um presente, mas um resultado. Não pode ser exigido, mas pode ser cultivado, e consequentemente pode ser perdido. Se ao longo da vida se perdoa aquilo que destrói a própria dignidade. O amor pelos filhos não implica tolerar a dor. Ser pai não é dissolver-se nos outros, mas sim ensinar, pelo seu próprio exemplo, que o autorrespeito é sagrado. Quando se permite ser desvalorizado, ensina-se inadvertidamente esta mesma desvalorização aos filhos. E quando se pronuncia um não calmo, mas firme, restaura-se não apenas os limites, mas também a luz nas relações. Se deseja permanecer amado, seja você mesmo. Se deseja permanecer respeitado, seja honesto. E não desapareça da sua própria vida, nem mesmo por aqueles que ama imensamente. Manter o autorrespeito e estabelecer limites saudáveis na velhice é crucial para a resiliência psicológica, a redução do estresse crônico e a preservação da função cognitiva. Isto impacta diretamente o sentido de propósito e bem-estar, que são fatores protetores contra o declínio relacionado com a idade e contribuem para uma velhice mais saudável e engajada. A capacidade de se afirmar positivamente contribui para manter uma química cerebral saudável e a vitalidade geral.